Fala, gurizada buena, e aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente tá um pouco enrolado num assunto polêmico aqui. Vamos falar sobre répteis banidos, répteis proibidos. Como assim? A gente vai estar abordando hoje uma lista de alguns répteis que a gente tem que estão proibidos. Mas como assim estão proibidos? É porque eles, em algum momento da história, eles estiveram legais, a gente adquiriu, e esses caras acabaram sendo banidos, então quem tem, quem não tem não vai ter mais. Eu vou fazer essa playlist devido a muitos comentários, né, pedindo algumas espécies que estão banidas, as quais a gente não estava dando muita ênfase, porque eu estava querendo mostrar para vocês o que vocês podem adquirir, né? E hoje eu vou mostrar o que vocês não podem mais adquirir, né? Vamos começar hoje com esse couro aqui. Eu estou meio enrolado. Isso aqui é uma Piton da Birmânia, o Piton bivitatus. Antigamente era tudo uma coisa só, era Piton morurus, agora especiou. E essa Piton ela é originária do Sudeste Asiático, ela é a segunda maior serpente do Sudeste Asiático, está entre as 3 maiores do mundo, né? Um bicho bem pesado. Ele é similar às nossas sucuris, né? Tanto em tamanho, de comprimento, pesa um pouco mais leve, mas tem umas bem pesadas, pode ficar bem grande esses bichos, né? São bichos que estão relacionados muito a ambientes aquáticos, ele é um bicho que tem hábito semiaquático, são constritores, então pitonídeos e boídeos, antigamente era tudo uma coisa só, era boídeos, né? Aí separou pitonídeos de boídeos. O pessoal sempre me pergunta, Chico, quais são aquelas amarelas grandonas que vocês têm na casa, né, e que muitos zoológicos têm também e tal. Essa é a mesma serpente, essa aqui, né? Mas eu sempre digo assim, pode ser qualquer uma das grandes pode ser, porque aquilo ali é uma mutação, não é a cor original dela, a cor original dela é esse aqui, ó, esse tom de douradinho com castanho, né? Dependendo do dia, essa daqui ainda não trocou de pele, mas quando trocar aqui fica um pouco mais salmão, né? Então, esses caras aqui, eles são predadores de topo de cadeia alimentar, né? O que quer dizer isso? Que depois que eles ficam grandes, provavelmente eles não vão ser predados por mais ninguém. Ao contrário, eles que assumem a ponta da pirâmide como predador grande, né? Que é o que vai regular o resto. Nos Estados Unidos, esses caras se tornaram uma praga bem séria, que está ameaçando toda a vida na Flórida dos Everglades, que são tipo o Pantanal deles, né? Porque esses caras foram introduzidos lá, eles não são de lá. Muita gente culpa e critica o pet, né? O hobby de ter serpentes por ter causado esse problema, o qual não é tão verdade assim, talvez alguma assim de algum proprietário irresponsável, que isso é uma coisa que eu sempre cobro vocês, assim que seja um gato, um passarinho, um cachorro, o que for, tem que ser responsável, não pode chegar e agora cansei e já era, né? Mas existem fontes que indicam que o problema real começou lá por uma criação, né, um criatório comercial para extração de peles, e na passagem de um tornado que teve na década de 90, dispersou esses bichos por todo lugar, né? Porque, lembrando, um bicho sozinho, é muito improvável que ele cause um problema ambiental muito grande, mesmo que faça partenogênese, que isso eu vou explicar depois, que é a capacidade de reproduzir das fêmeas sem ter o macho e tal, né? Vão ser clones e não vão proliferar, tá. Voltando ao assunto pet, esse bicho aqui, eles foram introduzidos no Brasil, né, na década de 90, início de 2000, junto com as importações de peixinhos de aquário. Então elas entravam de forma legal, mas não tinha uma regulamentação específica para isso, ninguém dava nem a mínima também. Esse assunto começou a ser abordado mais recentemente, então vieram muitas com notas e tal, e acabaram ficando aqui. Tu não vai conseguir mais adquirir esse bicho. Esse cara aqui ele pode chegar a passar facilmente os 4, 5 metros. Tá? Existem registros de 5 metros e pouco desse bicho.
E o recorde mundial, aí tá, outra curiosidade. Esse ano passado foi registrado o recorde mundial de abertura de boca de uma serpente. Foi um bicho desses lá nos Everglades, nos Estados Unidos, né? Com abertura, comendo um cervo, mais de 90 centímetros. Imagina, 90 centímetros. É muito, 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 muito. Bom, eu acredito, aqui no Brasil ela está proibida, né? A comercialização dela, a criação dela para comercial, né? Para comercialização, por duas razões bem simples de entender, né? É um bicho que pode sim causar um impacto ambiental muito grande no Brasil, até porque bichos do Sudeste Asiático eles têm uma probabilidade muito grande de ter sucesso aqui, né? Ou seja, de serem bem-sucedidos, se reproduzirem, se proliferarem e causar, nossa, danos seríssimos aqui, né? Não vão ter predadores, então vai ser muito improvável que tenham predadores aqui, ou doenças, ou podem vir a passar doenças para os nossos bichos. E a outra, além de ela poder causar um impacto ambiental muito grande pela sua adaptabilidade ao nosso ambiente, é que é um bicho muito grande já, né? Então, ela pode ser um pet para mim, para poucas pessoas, né? Pessoas têm que ter muita experiência. Eu tenho esse bicho como pet lá no Uruguai, eu tenho duas, mas não é um bicho para qualquer um. Tudo que passou dos 2,5 metros já não é, né? Sempre é recomendável quando tu for mexer num bicho desse ter mais alguém. Nossa, esse cara aqui tem uns 3 metros e nem é dos maiores, né? Até uma das albinas é gigante perto desse cara. Ele já dá conta de mim já. E ó que eu sou um cara forte e tenho bastante amanhã já, né? Então isso é outro dos motivos. Eu tenho sonhos de ter essa serpente aqui, já pode mudar os planos. Tem outras serpentes muito legais disponíveis. E é isso aí. Vamos para a próxima? Bom, em quarto lugar, temos outro gigante, que é mais gigante que aquele gigante, que são as reticulatus. Malaiopiton reticulatus ou piton reticulada. Ela não é do mesmo gênero piton, mas é um pitonídeo. Cuidado. Cuidado. Tá? Essas aqui a gente não vai estar manipulando elas, porque elas são meias satânicas. São muito bravos esses caras aqui. E muito fortes. Então não são bichos muito manipuláveis. A gente vai estar filmando eles assim, meio de longinho. Se bem que eu tô bem perto deles. Então, esses caras aqui são o topo do topo do topo da cadeia alimentar em forma de serpente. Tá? Esses caras são predadores ativos, diferente da pitona bimânia, que eu esqueci de mencionar. Elas são predadores por emboscada, tipo a sucuri. Ela fica esperando alguma coisa passar e preda. Esses caras podem predar ativamente, eles são todo terreno. Água, árvores, no solo, quase que no céu. Esse bicho não é mortudo, tá? Existem registros, a maior serpente já registrada foi uma Piton reticulatus, uma Malaiopiton reticulatus, de uns 7 metros e pouco, em cativeiro, foi óbvio, nos Estados Unidos, mas existem registros bem grandes dela em natureza, né? E esse cara aqui é o único que tem registro oficial, 5 até agora vão, tá? Deles predarem humanos, tá? A gente não tá na lista deles do menu, tá? A gente não faz parte do cardápio deles, mas sim, já aconteceu 5 vezes, pelo menos oficialmente, né? Pode ter acontecido mais vezes, mas a gente não tem registro oficial, né? Recentemente, o ano passado, deu, acho que foi 1 ou 2, perto do final do ano, da metade pro fim, né? Desses caras na Indonésia terem predado uma mulher, né? Foi agora recentemente, mas já tem uns 5, mais ou menos por aí, né? São caras muito fortes, muito fortes. Não pode nunca subestimar um cara desses. Eles têm dentes sinistros também, não são peçonhentos, são constritores, como eu já tinha falado, né? E assim como as anteriores, elas apertam a sua presa, assim, asfixiando ela, e elas deglutem depois, né? Então ela não precisa de nenhum tipo de peçonha, ela evoluiu com essa característica aí.
Bom, não sei se eu tinha mencionado para vocês anteriormente, mas esses caras aqui, eles coexistem na mesma região que as pitons da Birmânia, né? Que é anterior, a espécie anterior que eu mostrei para vocês. A Birmânia é um país que não existe mais, né? A região existe, mas o país como Birmânia não existe mais. Lá foi onde deu origem ao nome popular daquela espécie. E a Piton reticulatus, né? Malayopiton reticulatus hoje em dia, ela coexiste na mesma zona, né? Sudeste Asiático e algumas ilhas ali ao redor também, né? Que é curioso falar, né? Porque assim como ela é a maior serpente do mundo, existem alguns indivíduos, né, algumas populações insulares, né, que o efeito da ilha, né, o efeito ilha, o efeito insular, fez com que elas ficassem bem menores. Então tem em Calatô, ali naquelas ilhazinhas, existe uma super dwarf, que eles chamam dwarf, né, que é a anã, e super dwarf, que é muito anã, né, de reticulatus, né, que essas seriam as serpentes mais pets, vamos dizer, né. Esses caras aqui, eu tenho um também como pet lá no Uruguai, meu albino. Existem vários tipos de albinismo, isso um dia desse eu vou falar, né? Por isso que eu sempre digo, quando me perguntam quais são aquelas amarelas grandonas, pode ser uma dessas, pode ser aquela, pode ser, sei lá, sucuri albina, já vi que tem também. Aqui no Brasil não, mas que eu saiba, mas legalmente não, né? Mas pode ser uma dessas, né? Eu falo. A amarela grandona é uma mutação, existe um humano albino, tem, sei lá, cachorro albino, deve ter, cavalo albino, rato albino, a gente tem vários lá embaixo. Então, tipo, albinismo é uma mutação que pode dar em várias espécies e existem vários tipos de albinismo. Eu não recomendo nem um pouco para uma pessoa ter isso como pet, né? Ele está proibido aqui no Brasil a comercialização dele como pet, por causa disso mesmo, de ser um bicho que pode causar uma ameaça séria à tua vida, né? Então, se não souber, não tiver... É diferente, né, que eu digo. Eu não sou contra que tu tenha nenhum tipo de bicho, nem nada, mas a ideia e a pergunta é, tu é ou não é capaz de ter ele devidamente e corretamente, né? Ou seja, ter a manha de ter a técnica para ter ele, não adianta só ter o recurso, o espaço e o coisa, tu tem que ter capacidade técnica de ter esses caras. Então esse cara aqui, muito poucas pessoas, né, devem ter capacidade para isso, né, por isso que deve ser proibido. Mas não fiquem chateados, tem outras serpentes que você pode ter em casa, também bem tão legais quanto. E agora com o nosso terceiro lugar, esse carinha aqui, a Heterodon nassicus, né? Conhecida como Hognose Snake, serpente de nariz arrebitado, né? Olha aqui. Esse bichinho aqui, ele é norte-americano, é um colubrídeo. A gente saiu um pouco agora dos constritores e passou para um colubrídeo. Esse cara aqui, né? Colubrídeos já são bichos mais difíceis de dar uma característica uma só como, né? Como a que define o que é um colibrídeo, né? Tem várias coisas que definem um colibrídeo. Dentro delas, né, existem colibrídeos que fazem constrição, né? Não tão bem que nem os constritores verdadeiros, né? Tem outros que comem a presa viva, né? Que sob força. Tem outros que tem peçonha, né? No caso, esse cara aqui, ele é um colubrídeo peçonhento, né? Ele tem uma dentição que chama opistóglifa, né? No caso, ele tem a presa capaz de inocular alguma peçonha na parte posterior da maxila, né? Na parte em cima, mas não é um dente tão especializado quanto de uma jararaca ou de uma coral, né? Ele não é um tubinho perfeito, ele tem como se fosse uma calha na lateral, por onde ele tem que... por isso que o acidente com esse bicho é difícil, né? Com colubrídeos peçonhentos. Ele tem que te morder, te mastigar, e aí meio que jorrar a peçonha por essa fresta que ele tem para dentro da tua ferida. Então ele tem que tomar um tempo para fazer isso, porque a peçonha dele, né, e o aparelho que ele usa para isso, né, a dentição dela, não é feito para se defender nem nada. É muito específico para
para as presas que ele preda, né? Pode ser um pequeno anfíbio, outro pequeno réptil, uma coisa assim. A peçonha desse cara aqui é muito leve, né? Muito leve, é como se fosse uma picada de abelha. Claro, existem pessoas que podem ter algum tipo de alergia, mas não são acidentes graves nem nada disso. É um bicho que possa te mandar pro caixão, não. Isso aqui fora do país é pet de criança, inclusive, né? É a primeira serpente de muita gente fora do Brasil, tá? É um excelente bichinho, fácil de manter, fácil de criar, né? Esse cara aqui, ele tem uma mutação albina, né? Não é a cor original dele, são mais escurinhos na natureza, né? Existem várias mutações já. Hoje em dia, por causa da herpetocultura, tu vai achar esse bicho em diversos padrões diferentes, né? Tem um padrão desse aqui que eu acho massa ainda, que chama Conda, né? Em referência à anaconda, porque fica com uma manchinha no olho diferente. Viram que ele tem esse narizinho aí, ó, arrebitado. Olha a carinha dela. Ele usa esse narizinho como pá sobre o folice e areia, ele fica, né? Consegue se esconder. Esse cara aqui, outra característica massa que eu acho dele, é que sabe aquela cobrinha que virou meme, que o cara encosta nela, ela vira e fica como morta, tira até a língua para fora? É esse cara aqui, ó. Isso aí chama tanatose, é um comportamento que eles fazem como defesa, né? O predador vem, um possível predador querer predar ela e ela se finge morta para ver se o predador evita comer ela, né? Porque muitas vezes predadores evitam comer bichos mortos, né? Por uma questão de saúde mesmo. Imagina se o bicho morreu de alguma doença, algo. Então isso aí às vezes é muito útil para elas, né? Mas inicialmente ela achata a sua cabeça, ela bufa, se nada dá certo, daí vamos fingir demência. Essa é a estratégia dela, né? E aí ela se finge morta. Esse aqui é um macho, ele já é adulto, não vai crescer muito mais que isso, não. São caras de porte pequeno, são robustinhos, ele tem a textura de cascavel, assim, o velho dele, ele tem escamas quilhadas e tal. Esse cara aqui foi banido no Brasil, né, a criação. Tiveram alguns exemplares que foram vendidos antes deles serem banidos. A gente adquiriu o nosso, e isso foi dado devido a essa característica dela ter essa dentiçãozinha que pode te inocular uma peçonha fraca, mas aí já saiu como que é um bicho peçonhento e, bom, enfim, as autoridades acharam que não era seguro, né, comercializar esse bicho aqui. Enfim, acabou sendo banida. E é isso, mais um dos bichos banidos do Brasil. E aí, gurizada, vocês estão gostando do vídeo até aqui? Bora para nossa... Agora é segundo? Vamos embora para o nosso segundo lugar. Bom, gurizada, para o nosso segundo lugar, o único da lista inteira que não é uma serpente, né? Esse cara aqui, ele é um quelônio, ou seja, é um réptil também, ele faz parte dessa lista de répteis banidos, né? Mas ele é um quelônio. O que é um quelônio? São répteis com carapaça, né, e plastrão. E esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui, ele é uma Quelidra serpentina, conhecido como tartaruga mordedora. É uma tartaruga que vem da norte da América do Sul, América Central ali, né? É uma tartaruga que fica gigante, tá? Mais ou menos uns 30 quilos, podem passar um pouco os 30 quilos, bicho bem grande, imagina 30 quilos de tartaruga, elas crescem muito rápido, cara. Esse cara aqui, ele vai fazer 1 ano, e elas chegaram aqui assim. Eu não tô sobrealimentando ela vem crescendo muito bem, é um bicho estritamente carnívoro, né, uma dieta carnívora. Ele é um predador de emboscada, ele passa no leito de águas não muito profundas, né, de córregos e poças d'água, né? Ele não sai da água praticamente para nada, tá? Eu acho que só na época da desova as fêmeas saem da água um pouco, ou quando seca a poça que eles estavam para ir para a próxima, porque esses caras passam o tempo inteiro assim, ó, no fundo, tá? Esperando alguma coisa passar aqui em cima, e aí ele tem essa capacidade de da cabeça dar tipo um bote, assim, parece uma mola, esse músculo que ela tem aqui do lado,
E aí ela prende a presa e acaba comendo. Quando a presa é muito grande, ela morde e com essas unhas monstras, essas unhas monstruosas que ela tem, ela desgarra a presa, ela parte ela ao meio para ficar em pedaços menores e assim poder comer, né? Olha a cavalação dela. O casco dela é cheio de espinhos e ela tem esse rabo comprido. Em alguns lugares chamam de tartaruga lagarto também. Então, esse bicho aqui ele foi banido. Eu não sei ao certo bem por quê, qual foi a retórica que eles usaram para banir esse cara, né? Acredito eu que deve ser pelo tamanho, por mostrar que ele é um cara que pode, sei lá, arrancar um dedo, não sei, tem um certo tipo de periculosidade, o que eu acho nada a ver, porque tu pode ter um cachorro de porte grande, o que é bem mais perigoso que esse cara aqui, porque não pode ter uma tartaruga grande. Só tinha um criatório que estava comercializando essa espécie, criando essa espécie aqui no Brasil, de forma legal. Hoje em dia já não está mais, né? Não está tendo mais a comercialização desse bicho, pelo menos por enquanto. Muitos desses bichos que eu mostrei hoje, né, em algum momento foram legais, podem passar a ser ilegais de novo e podem passar a ser legais de novo. Isso são leis, né, cara? Né? Isso o tempo todo muda e é isso. Tivemos a Chelydra serpentina, tartaruga mordedora. Viu isso que ela faz com a cabeça? É isso que eu tô falando. Essa daqui até que é bem boazinha, ela não me mordeu nunca. Eu tô criando uma Chelydra serpentina muito mansinha. Muito mansinha. Olha como ela é. Tem essas preguinhas gordinhas e bonitinhas. Na real, isso aqui é como se fosse uma bolsa, né, de pele, onde ele guarda o membro. Olha aqui. Mas parece que ela é rechonchuda, ó. Mas chega a ter uma polpa aqui, ó. E é isso. Bora pro nosso primeiro lugar? Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, chegando naquela hora do primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar, ela, tão aguardada, tão pedida, tão mencionada em todos os vídeos que a gente postou sobre serpentes, né, e répteis, no caso, aqui da Casa dos Bichos, né, a famosa Corn Snake, Pantherophis guttatus. Né, esse bicho é um colibrídeo norte-americano também, assim como o outro. Todos os comentários sempre tem alguém pedindo um vídeo sobre corne. E por que eu não falo? Justamente por essa questão dela ser um bicho banido, né? Eu evito falar sobre ele. Eu também acho ele bonitinho e tal, mas eu não sou grande fã desse bicho. Não acho ele grandes coisas também, né? Não entendo essa idolatria, né, do povo brasileiro a esse bicho aqui, a esse bicho aqui, com esse bicho, né? Por quê? Tendo tantas espécies legais, boas e bonitas, né? Ou seja, tantas espécies legais, né? Legais e legais, a galera opta por esse bicho aqui, né? Ah, beleza, no mercado ilegal pode ser mais barato e tal, mas cara, tu tá contribuindo para um mercado negro que é perverso, sabe? Não tem sentido. E outra, é um bicho, eu acho meio sem gração. Beleza, tem um monte de padrões de cores, isso e aquilo, tarará. É um bicho que a gente sabe do potencial que ela tem, né, de causar algum desastre ambiental aqui no nosso país. Já escutei, inclusive, relatos disso, já de alguns lugares onde já foi encontrado esse bicho na natureza. Mas aí fica a minha pergunta, né? Proibir, será que é a solução? Porque eu acho que quem que controla essa galera que cria em casa, né, reproduz em Tupperware isso aqui, né? Como tu vai ter controle? Né? E essa galera geralmente é a que pega e solta, ou deixa fugir e azar, entende? Né? Não se tem controle nenhum, né? E como é um bicho que, puta, eu não sei o preço ao certo, mas me falaram que é muito barato no mercado ilegal, a galera acaba optando como primeira serpente. Essas aqui foram adquiridas antes delas serem banidas, né? Existia só um criatório aqui no país que comercializava e criava esses bichos,
já fechou, então não existe mais, e não liberaram mais na M de mais ninguém, né, essa espécie, né. É um colubrídeo norte-americano, como a gente tinha falado, ele se alimenta fazendo constrição também, ou seja, ele aperta suas presas, sufoca e come. O bicho pode passar um pouco do 1 metro, né? Fêmeas, já vi fêmeas bem grandes já, com mais de 1,5 m, mas não é tão assim também. Bom, falando um pouco de colorações, a gente sabe, né, para quem só googlear ali, corn snake, né, serpente milharal, vai ter 1 zilhão de combinações de cores, até porque é a segunda serpente, foi um tempo a primeira, agora perdeu para a ball, né? São as duas serpentes mais populares a nível mundial como pet, é a corn snake e a ball python, né, a piton-bola. Então, se tem esse bicho em cativeiro há muito tempo, né, tempo suficiente para selecionar muitos tipos de mutações e combinações dessas mutações, então você vai encontrar colorações muito diferentes. Essa fêmea aqui, ela é o padrão normal dela, mais comumzinho, tá? O clássico. Mas existem outros padrões também normais. Por quê? Porque isso se dá dependendo da localidade. Às vezes existem algumas alterações, né? Tipo, existe uma na Flórida lá que chama Okite, daí tem uns ocelos mais marcados de preto, elas são mais laranjas, né? E esse outro cara aqui, interessante de ver ele tá esbranquiçado, ele é albino, só que ele tá na sua processo de ecdise, tá? Ele tá por fazer a muda de pele, por isso que ele tá branco assim. Acontece que entre a pele velha e a pele nova, né, fica um líquido esbranquiçado. Esse líquido vai desprender a pele velha da pele nova, né, vai soltando. Então ele tá branco assim porque ele tá com esse líquido, ó, como fica com o olho branquinho. Deixa eu mostrar aqui. Eles não param quietos. Ó. Aí depois, esses caras, eles vai ficar mais clarinho de novo, normal, esse líquido vai subir, quer dizer que desprendeu a pele. E aí ele começa a se esfregar em superfícies para sair como se fosse uma meia, assim, inteirinho, né? Os caras aqui, eles se alimentam de roedores, principalmente de roedores, podem predar aves também, algum outro bichinho, mas geralmente eles são mais predadores de roedores, pequenos roedores. Chamam de serpente milharal porque elas estão associadas muito a esse tipo de ambiente por causa dos ratos que vão comer o milho. Elas não comem milho, né? Elas não parecem com milho, não tem desenhos de milho nem nada disso. Chamam assim porque elas eram muito encontradas em silos onde é armazenado milho, e aí os ratos iam, por conta dos ratos elas iam lá, né? São bichos de porte, vamos dizer, médio, né? Uma fêmea pode chegar a 1,5 m, às vezes mais. Já vi uma com 2 metros, ao redor dos 2 metros, mas isso é um caso extraordinário, tá? Mas uma fêmea pode passar de 1,5 m e mais fica um pouquinho menor, né? E são bichinhos bem dóceis, bem calmos. Por conta disso elas se tornaram tão populares a nível mundial, né? Mas eu digo aquilo, não são as minhas preferidas, eu não vejo muita graça nesse bichinho. Eu gosto delas, não simpatizo com elas, mas não são... Eu nunca tive um bicho desse na minha vida. E ó que no Uruguai esse bicho aqui é legalizado lá. Nunca tive um. Mas isso é um gosto meu particular. Não tenho nada contra o bicho em si, só não me chama muita atenção. Me chama muito mais atenção as espécies que tem aqui na volta, nossa, do que esse cara aqui. A espécie mais pedida de todas, super banida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Compartilhem, comentem ali, deixem seu like e vamos que vamos. Tim!